Bom, continuando. Então, aqui temos um poema. As crônicas que a gente viu, tá? Humorística. Eita, travou. Foi. Narrativa jornalística e humorística são as crônicas mais usadas, mais conhecidas, tá? Para a gente tem a crônica poética, a crônica lírica, tá? A gente tem várias. Só que elas não são muito utilizadas. Aqui eu coloquei um exemplo de crônica poética, só para vocês terem uma ideia de como é, tá? Então, estrutura de poema normal, tá? Só que ele coloca um assunto crítico, ele critica um assunto, né, algo, em forma de poema, tá? Então, fica mais bonito, né? Fica mais chique. Bom, então eu não vou entrar muito em detalhes sobre o poema, depois vocês leem com calma, tá? Bom, então aqui nós temos o passo a passo de como vocês vão elaborar a crônica, tá? Então, defina o tema da crônica. Lógico, para qualquer texto que a gente for elaborar, a gente precisa definir, né, o nosso texto, a gente precisa definir o nosso... da onde vai ser a nossa partida. Então, aqui eu defino o tema da crônica. As crônicas são, em essência, textos relacionados aos fatos atuais, a questão do dia a dia contemporâneo. Por isso, antes de começar a escrever uma crônica, você deve definir qual será seu tema. Ou seja, ao redor de qual fato ou evento ela será focada. Então, hoje estamos vivendo, né, a época da pandemia, estamos vivendo uma discrepância política, né? Estamos vivendo... que mais... está aumentando pelo coronavírus, está aumentando muito a escassez nos hospitais, né? Por outro lado, uma parte do governo está tentando fazer alguma coisa, né? A outra parte, não. Então, a gente pode se basear no que a gente vai falar. Se a gente vai para o lado político, se a gente vai para o lado econômico também, porque, por um lado, com essa quarentena, a nossa economia vai sofrer, né? Pessoas que dependem de trabalho de ir para a rua mesmo trabalhar, quem não tem uma renda fixa, está se prejudicando, e quem tem também, porque tem muitas empresas também mandando, né, demitindo funcionário, então, ou reduzindo salário, enfim. Então, a gente pode ir para o lado político, econômico ou saúde pública, né? Então, pelo que a gente está vivendo, a gente tem 3 caminhos que a gente pode abordar. Esse tema de preferência deve ser centrado ao redor de questões que são de conhecimento geral, seja porque é um evento cotidiano que a maioria das pessoas vivem em primeira mão, ou porque é uma notícia comentada por todos. Quando vocês elaborarem a proposta de redação, vocês vão ver que, assim, não necessariamente o que a pessoa vai pedir para vocês produzirem, né, vai ser algum tema relacionado ao cotidiano. Às vezes eu posso colocar um texto, óbvio que é algum tema relacionado ao cotidiano, mas às vezes não é o atual, quis dizer isso. Às vezes não é um tema atual, às vezes eu coloco um tema amplo do cotidiano, tá? E não um tema que está muito em vista, beleza? Bom, aí definiu o tema. Você vai expressar a sua opinião. Então, você vai escolher o fato, né, do que você vai falar, e aí você deve ter uma opinião sobre o assunto. A crônica não é um texto jornalístico impessoal, que exige que o autor seja imparcial ao transmitir informações. Pelo contrário, ela se alimenta de pontos de vista únicos e doses acentuadas de personalidade. Segundo alguns teóricos,
A posição crítica e a experiência do autor são os focos da crônica, de modo que, ao escrever um texto sem opinião, você simplesmente não terá escrito uma crônica. Então, assim, se você não colocar sua opinião, seu ponto de vista, sua crítica, você vai fugir do gênero. Você não está escrevendo uma crônica. Está escrevendo qualquer coisa, menos crônica. Então, você precisa colocar a sua opinião, seja ela a favor ou contra. Não interessa. Você precisa expor a sua opinião, o seu ponto de vista. A crônica, ela é voltada para a sua vivência também. Além da vivência geral, é a sua vivência também. Beleza? Outro assunto também que está muito em alta é a dificuldade do auxílio emergencial, né? Devido ao coronavírus, que aí cai em cima do setor de economia. Né? Se vocês forem para esse lado, né, de economia, falando de coronavírus, né? Se for para esse lado de economia, pode também, né, falar do auxílio emergencial. Bom, definiu o tema, expressou sua opinião, vai evitar personagens, a não ser que seja uma crônica narrativa, né? Porém, como a gente não tá, eu não tô focando nessa crônica narrativa, então vamos evitar personagem, tá? Evitar mesmo, tipo assim, nem evitar, é não usar. Crônica jornalística e humorística não utiliza personagem. Crônica narrativa, lírica, literária, pode utilizar. Você não está escrevendo um conto. As crônicas misturam o jornalístico e o literário. Elas falam de fato. Isso aqui está falando da narrativa. Elas falam de fatos, opiniões e ideias e por isso mesmo acabam se desconectando da ideia de personagens. E muitas vezes também não tem cenário ou tempo. Então, tipo assim, se eu quiser fazer dentro da minha crônica jornalística ou humorística, eu quero fazer uma reflexão literária, histórica, filosófica, eu posso. Mas eu preciso evitar personagem, tá? Eu posso fazer um contexto geral, pegar uma referência histórica, literária e colocar dentro da minha crônica. Mas eu não posso colocar personagem. Isso na crônica jornalística e humorística, beleza? Então, crônica que tem expressão de opinião, não coloca, tá? Personagem só em crônica narrativa. Vamos focar assim. Não imagine demais. Novamente, não se esqueça, a crônica não é um conto. O texto que está escrevendo deve se basear em fatos e eventos reais, muitas vezes até banais. Por isso, pés no chão. Não gostei dessa parte, não. Muitas vezes até banais. O assunto nunca é banal, tá? Isso aí vai servir para alguém. Foque nos fatos, na vivência das pessoas. Então, assim, eu tenho que ser objetivo, tá? A crônica jornalística e humorística, eu preciso ser objetiva, eu preciso ser clara, beleza? Então, é aquela linguagem bem clara, contexto claro, que eu preciso ser objetiva, crítica, tá? Então, não vamos pirar demais, não. Respeite o tamanho da crônica. Então, as crônicas são relativamente curtas. Então, assim, geralmente sempre é como se fosse um comentário. Mas a nossa proposta, eu não quero algo muito curto, não, tá? Eu quero, assim, bota umas 15 linhas. 15 linhas dá para vocês falarem bastante, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Ainda que a sua crônica seja lírica, não é necessário usar palavras difíceis e bonitas, basta usar uma boa dose de sentimento. A beleza também está na simplicidade. Então, se eu for colocar uma crônica dentro de um poema, geralmente poema tem uma linguagem mais rebuscada, bem formal, né? Eu não preciso colocar, tá? Uma crônica é aquela linguagem leve, é algo bem direto. É para todo mundo entender, tá? Todo mundo tem que entender aquela crônica. Revise sua crônica, né? Como qualquer texto. A crônica também merece revisão e edição adequada. Leia e releia, corrija mais os erros gramaticais, verifique a fluidez do texto. Bom,
né, padrão de qualquer texto. Lembre-se também de conferir consigo mesmo se o texto que você escreveu é de fato uma crônica. Há personagens demais? Olha as perguntinhas que vocês podem fazer. Há personagens demais? Falta opinião? O estilo está errado? Reflita sobre essas questões. Então, assim, primeiro, eu vou escrever uma crônica jornalística humorística, não tem um personagem. Eu coloquei opinião, preciso colocar qualquer crônica, né? Qualquer crônica. Até a narrativa eu coloco disfarçada nos personagens. Eu coloco ali uma crítica disfarçada nos personagens. E o estilo está errado. Como assim o estilo está errado? Porque eu posso acabar fugindo e escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Só que a crônica eu não tenho que convencer, não necessariamente eu preciso convencer ninguém. Eu apenas estou expressando a minha opinião. Ponto. Tá? O texto dissertativo argumentativo eu preciso convencer. Eu estou ali para convencer, eu dou inúmeros argumentos para te convencer. A crônica não. A crônica eu pego um assunto do momento, coloco a minha opinião ali, fim, beijo, tchau, acabou. Beleza? Bom, crônica é bem simples, bem rápido, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. No livro de vocês, tá aqui. Tá aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui. Aqui. É o livro 5. É o livro 5. Eu não sei se vocês estão com o livro 5, acho que não. Mas vocês podem olhar pelo COC, né? Lá tem os livros para vocês baixarem. Então, como eu me baseio pelos livros digitais. Então, aqui tem a definição de crônica, basicamente o que eu coloquei no slide, mas se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Tem proposta de redação também aqui. Bom, tem tudo explicadinho, tá? Aqui já começa a outra aula, que é a aula 7, que vai ser biografia. Então, aqui tem falando da linguagem, estrutura, tudo direitinho, beleza? Bom, tem a proposta de redação, tá? Que está indo para vocês, está sendo encaminhado. Então, então é isso. Crônica é basicamente isso, não é um bicho de 7 cabeças, coisa rápida, tá? Então, beijo, beijo, até a próxima.